galera ligada aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: a soberba do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, e a incompetência de José Botto. Quer dizer, eu não sei se o Flamengo veio a público oficialmente, mas veículos que cobrem o Flamengo e que têm informação trouxeram que o Flamengo saiu do negócio, que o negócio emperrou por uma questão financeira, e aí sim representantes do Luiz Henrique soltaram uma nota à imprensa dizendo que a negociação está encerrada. E com isso, até aqui, quer dizer, a gente já pode cravar que o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro no meio de semana pela Libertadores sem nenhum reforço, sem nenhuma novidade no time, considerando que os dois reforços que o Flamengo mirou, o Flamengo não conseguiu contratar a tempo de inscrever o jogador. O Flamengo teria até este sábado, e aí no caso por questões burocráticas até sexta-feira, dia 7, para inscrever o jogador a tempo de enfrentar o Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores. Então tá muito claro aí que o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro sem nenhum tipo de reforço. E aí é evidente que, independentemente se Almada e Luiz Henrique eram de fato o que o Flamengo precisava, se o valor que o Flamengo ia pagar por eles era compatível ou justo ou não, a gente tem definitivamente a certeza de que até aqui a janela de transferência do Flamengo de meio do ano fracassou. A janela ainda está aberta, né? Ainda vai estar aberta aí durante um tempo, mas para enfrentar o Cruzeiro na Libertadores, o Cruzeiro que se reforçou, né? O Cruzeiro trouxe reforços e já está jogando com alguns deles. O Rojas para a lateral esquerda, o Gabriel Peck, que acabou infelizmente se machucando, infelizmente porque foi uma lesão grave, né, para o jogador. A gente não gosta nunca que um jogador se machuque, mas também trouxe o Luciano Rodrigues, o Lúcio Rodrigues e tudo. Então o Cruzeiro se reforçou, trouxe também o Wesley, aquele ponta revelado pelo Corinthians. Então o Cruzeiro se reforçou para enfrentar o Flamengo e o Flamengo não se reforçou. E com um detalhe, né? O Flamengo, ele já foi eliminado da Copa do Brasil. Neste momento, o Flamengo está 8 pontos atrás do Palmeiras na briga pelo Campeonato Brasileiro. É bem verdade que o Flamengo tem um jogo a menos, então essa diferença de 8 pode cair para 5, faltando praticamente todo um turno. Mas a situação é que se o Flamengo for eliminado pelo Cruzeiro, primeiro jogo nesta semana que começa amanhã e o segundo jogo no Maracanã na outra semana, daqui a 2 quartas-feiras, se o Flamengo for eliminado da Libertadores, o Flamengo pode ter um cenário em que o ano de briga por título acabe em agosto, né? Considerando que o Flamengo está, na melhor das hipóteses, 5 pontos atrás do Palmeiras, na briga pelo Campeonato Brasileiro, e o jogo da volta, o confronto direto da volta é no Allianz Parque. Então pode ser um cenário em que o Flamengo, depois de um ano excelente em 2025, pode ser um cenário em que o Flamengo em agosto, o Flamengo já tenha praticamente zero chance de ganhar um título, e aí eu não estou considerando o título do Campeonato Carioca, né? Porque pelo nível que o Flamengo está, ganhar só o Campeonato Carioca no ano é um ano fracassado, é a minha opinião, tá? Respeito quem pensa o contrário. Ou então ficar numa situação muito complicada se for eliminado pelo Cruzeiro. Ah, mas o Flamengo é favoritaço. Não sei não, tá? Acho que é um duelo bem equilibrado. Acho que os dois times têm muitos jogadores de qualidade, os dois times têm qualidade de medir forças. Então, assim, esse é o cenário do Flamengo. E aí a gente tem que falar de dois nomes, e que eu critiquei muito quando da demissão do Felipe Luiz, e mantenho tudo o que eu falei. A demissão do Felipe Luiz foi covarde, dos dois envolvidos, tanto do BAP quanto do Botto. O do Botto tem questões gravíssimas no sentido de postura de líder, né? Você esperar o cara que você quer demitir dar entrevista coletiva para demitir ele numa salinha e ainda dizendo que não era ele que queria, que era ordem do presidente. Então, assim, muito lamentável a postura do José Botto, muito, para mim, uma covardia inacreditável.
E o BAP, para mim, também foi covarde na demissão do Felipe Luiz. E aí depois, recentemente, ele veio a público e deu uma entrevista, se eu não me engano, no Podpah, dizendo que não, é prerrogativa do presidente mudar o planejamento, é prerrogativa do presidente não concordar. Uai, quando o departamento de futebol definiu que o Flamengo ia voltar das férias depois, você não interveio? Por quê? Eu concordo que é prerrogativa do presidente, mas por que você não fez isso na hora? Por que o BAP não teve a ação de mudar o planejamento na hora? Se estava escrito que o Flamengo ia voltar dia 12, sei lá, dia 13, por que ele não mudou na hora? Por que ele só foi mudar o planejamento depois que o time reserva estava todo complicado no Campeonato Carioca? E aí sim ele teve uma intromissão no planejamento e que atrapalhou. Se o planejamento era do Felipe Luiz e da comissão, que o Boto tá dentro, né? Quando o BAP rasga o planejamento que estava ali, ele expõe o Felipe Luiz e o Boto. Porque se tem um mínimo de hierarquia dentro ou se tinha, o Boto foi consultado. E aí, por que o BAP não agiu? O BAP não teve ação? Ele deveria ter olhado e falar, opa, o Corinthians entrou de férias depois do Flamengo, porque o Corinthians ainda jogou a final da Copa do Brasil, e voltou antes. Por que o Flamengo vai entrar dia 12? Não é isso não. Pode avisar o grupo que o grupo vai se apresentar dia 6, dia 7, dia 5. Ele deveria ter... Lógico que o presidente tem o poder de fazer isso, ou a prerrogativa de fazer isso. Mas por que ele não fez na hora? Por que ele não pediu? O que ele estava fazendo? Ele estava de férias? Ele estava curtindo a vida? Então, assim, o BAP, para mim, foi covarde na demissão do Felipe, porque está muito claro que o BAP não queria... O BAP, isso aí dito fartamente documentado. O Felipe Luiz não era o técnico do BAP quando ele assumiu. Ele não teve peito de fazer o que ele queria, que era tirar o Felipe Luiz, que tinha ganho a Copa do Brasil em 24, tinha moral com a torcida, e aí ele não quis comprar essa briga. Botou o Felipe Luiz. Felipe Luiz fez um trabalho ótimo. Ah, mas poderia ter sido melhor? O que poderia ter sido melhor? Poderia ter ganho do PSG na final do Mundial? Que você levou para os pênaltis? Então, assim, acho que o trabalho do Felipe Luiz é ótimo. Era perfeito? Não. Que treinador faz trabalho perfeito? Né? Mas era ótimo. Aí ele teve que engolir. A renovação passou muito por uma covardia do BAP de fazer o que ele queria fazer, que era não renovar com o Felipe Luiz. Porque o sonho dele de ter um técnico português já existia há muito tempo. E aí ele aceitou, engoliu, não teve a coragem de fazer o que ele queria, que era dispensar o Felipe Luiz mesmo depois de ganhar Brasileiro, Libertadores, Carioca e por aí vai, Supercopa. E aí mandou embora quando teve a oportunidade para trazer o Leonardo Jardim, que está fazendo esse trabalho aí. Você me dizer que o trabalho é bom até aqui, até o dia 8 de agosto, o trabalho do Leonardo Jardim não tem nada de bom. Muito pelo contrário, é no máximo regular. Mas tudo bem. Mas o fato do BAP aqui não é para falar sobre isso, não. Acabei entrando no papo do Felipe Luiz só para reafirmar. Disse na época e repito, a demissão do Felipe Luiz foi uma covardia do seu Boto e do BAP. Reafirmo. Porque se o time estava uma porcaria, também passa pela decisão do BAP de mandar o time voltar antes da hora para enfrentar Vasco e Fluminense e depois o outro time que eu não me lembro contra quem era lá do terceiro jogo do Campeonato Carioca. Ah, mas serviu para ganhar um Campeonato Carioca. Parabéns, né? Parabéns. Serviu para ganhar um Campeonato Carioca, pelo menos, né? Agora, os pontos que ficaram pelo caminho no começo do Brasileiro, porque o time estava longe de estar preparado diante do planejamento que foi avalizado pelo Boto e avalizado pelo BAP. Ah, mas o BAP não foi avalizado pelo BAP. O BAP é presidente. Se ele está vendo que o time vai voltar dia 12 e ele não concorda, como ele disse no Podpah, ele deveria ter
interferido. Mas eu não queria falar sobre isso, não. Eu queria falar a soberba do BAP, que é um cara claramente soberbo, quando, no fim do ano passado, deu aquela declaração aos sócios falando da situação financeira do Flamengo, e foi um ano espetacular do Flamengo em receitas, e que o BAP tem méritos para isso, não tem nenhuma dúvida, o BAP tem méritos para isso. O Flamengo arrecadou 2 milhões e 200, sei lá, 2 bilhões e 200. É lógico que o BAP tem mérito nisso, não estou tirando não. Aí você falar que o lucro operacional, que foi ali de 350, se com 2 bilhões de receita deveria ser mais lucro, aí é um outro ponto, né? Que eu nem tenho muita formação para dizer, mas já vi especialista dizer que uma empresa do tipo do Flamengo que tem receita de 2 bilhões e 200 e que tem um lucro operacional de só 350 é pouco e tudo, mas eu não tenho elementos para falar sobre isso, então não vou falar. Mas naquela reunião em que o BAP tinha tudo para sair aplaudido e elogiado por gerir um clube que teve uma receita de 2 bilhões e 200, recorde histórico do futebol brasileiro, que teve um lucro de quase 400 milhões de reais, também recorde histórico do futebol brasileiro, naquele evento, o BAP falou a frase que é isso mesmo, se eu quiser ter 1 bilhão para gastar, eu vou ter 1 bilhão para gastar. Se eu quiser ter 1 bilhão para contratar, eu vou ter 1 bilhão para contratar. E essa frase é uma soberba absurda que está muito clara, está muito claro que é a forma com que o BAP vive. O BAP, e aí tem várias frases configuradas disso, de uma soberba absurda. O pessoal lembra muito a frase de quando ele era presidente da Sky, quando ele disse: se a Netflix me irritar, eu vou lá e compro a Netflix. Né? É uma frase 100% de quem é soberbo. E eu não vou dizer que é uma frase 100% de quem não conhece do que está fazendo, porque o BAP conhece. Então, assim, não foi ignorância dele falar essa barbaridade. Sendo presidente de uma operadora de TV paga, dizer que ia comprar a Netflix. Não é ignorância dele. Não é. É só soberba. Como a soberba que ele disse: se eu quiser, eu gasto 1 bilhão e tudo. E aí, essa frase, essa soberba, ela vem acompanhada e ela flerta com a burrice, mas que não vale pro BAP, porque o BAP não é burro, muito pelo contrário, o BAP é muito inteligente. Então, assim, só mostra o quão soberbo é o BAP. Por quê? Quando você diz: eu tenho dinheiro para gastar, eu tenho 1 bilhão para gastar, se eu quiser eu gasto 1 bilhão em reforço mesmo. Quando ele fala isso, ele transforma o mercado completamente prejudicial para o Flamengo. Ele transforma o mercado. Claramente, o mercado olha e fala: opa, a minha chance de ganhar o dinheiro é em cima do Flamengo. Então, a soberba do senhor Luiz Eduardo Batista, que faz parte do modus operandi dele, sempre, tem reflexo, tem consequência nesta janela fracassada do Flamengo. E é só você ver. O Flamengo ia pagar 25 no Almada, o River fechou por 20. O Almada pediu um dinheiro absurdo de salário. É lógico que ele ia pedir um dinheiro absurdo de salário. Quando o agente do Almada pega a notícia, como foi fartamente documentado, e tem vídeo aí, você acha o vídeo dessa reunião facilmente no YouTube, na internet, quando ele vê e fala: então é assim? Flamengo tá com dinheiro sobrando? Flamengo tá com 1 bilhão? Flamengo tá montado na grana? Deixa eu jogar aqui um dinheiro a mais. Aí quando o Flamengo vai comprar o Paquetá, que talvez para outros sairia por 30, 32, 28... o Flamengo paga 42. Quando o Flamengo vai contratar o Luiz Henrique, que você bota ali um teto de 25, o Zenit pede 35. Porque é pro Flamengo. E a gente já falou isso de várias vezes aqui, de clubes que, quando o mercado sabe que você tem dinheiro sobrando, ou supostamente sobrando,
você sempre vai pagar mais caro. E a soberba do BAP tem reflexo nessa janela. Ah, mas aí eu quero ver o que você vai dizer se o Flamengo anunciar o Luiz Henrique na semana que vem. Vou continuar falando a mesma coisa. Vou continuar falando a mesma coisa. Então, assim, o BAP tem méritos do ano passado, da receita do ano passado, de ter tocado o Flamengo, de tocar o Flamengo desse nível. Agora, a soberba dele está prejudicando. E aí, ele tem que engolir a soberba quando ele, durante a pausa para a Copa do Mundo, vem a público dizer que o Flamengo está segurando o pagamento aos empresários para rever acordos e rever a pertinência desses acordos. Então, assim, acordo assinado, assumido. Ah, foi acordo de outra gestão. Isso não existe. É acordo com o Flamengo. É acordo com o CNPJ do Flamengo. Então você tá... Ah, não, mas é porque ficou sem receita durante a Copa do Mundo. Então, assim, cadê o 1 bilhão que você falou que se você quiser você gasta mesmo? Soberba. Soberba. Acho que o nível de soberba do BAP é algo estarrecedor. E do outro vem o senhor José Botto, que praticamente, de forma prática, sai dessa janela sem conseguir contratar ninguém e mais uma vez, sendo desautorizado pelo presidente do Flamengo. O diretor de futebol, que tem ou teria autonomia, ele sai desautorizado mais uma vez pelo presidente do clube. Porque quando ele, ainda que não tenha sido feito proposta oficial, quando ele negocia ou quando ele conversa na casa de 30 milhões, 35, e o presidente diz que o limite era 25, você está desautorizando o seu diretor. E aí o cenário do senhor José Botto é esse. Ele ele não contrata ninguém nessa janela, ou ninguém a tempo de enfrentar o Cruzeiro. Ele não consegue ter um jogador, não consegue ter um nome de jogador que custe menos do que 10 milhões de euros, 15 milhões de euros. Ele só trabalha assim e não consegue fechar. Cadê o departamento de scout que responde para o senhor José Botto? Cadê o jogador que o José Botto vai trazer como um jogador com via de ser desenvolvido, com via de ser valorizado? Os jogadores que o José Botto contratou, todos eles na casa de 10, 12, 15 milhões de euros. E o time do Flamengo com um elenco desequilibrado. O time do Flamengo com problemas no elenco. Problemas na lateral esquerda. O Alexandre, problemas físicos. O Ayrton Lucas, um jogador que, na minha visão, e na visão de boa parte da torcida do Flamengo, um jogador que já não produz mais o que o Flamengo precisa. Como volante, o Flamengo, na minha visão, precisa de um reforço de volante há muito tempo. Há muito tempo. E aí, todos os volantes do Flamengo passando por questões físicas. Todos menos o Everton Araújo. Saúl não jogou esse ano. De La Cruz, né? As questões aí, que tudo bem, são de outra administração, mas estão aí. O Jorginho, até pela idade e pelo nível de minutos que você precisa ter o Jorginho, tem que estar sempre em campo. E aí você vai machucar. Paquetá, que pode jogar por ali, já teve 2 lesões. Tudo bem que uma delas foi a serviço da seleção, mas já 2 lesões. O único jogador que passou incólume é o Everton Araújo, que ainda é um jogador em via de ser desenvolvido. Então é um jogador que às vezes tem, digamos, qual é o nome? Tem variação de desempenho. Acho que ele faz um ano bom, mas em alguns jogos ele é natural. É um jovem, jogador sendo desenvolvido. O Flamengo precisa de ponta que faça gol. O ano do Carrascal é uma piada. Mais fora do que dentro, por expulsões irresponsáveis, por punições. O Plata, jogador toda hora com problemas físicos. O Flamengo basicamente hoje depende dos gols do Pedro
e dos gols do Bruno Henrique, considerando que o Arrascaeta também, um ano totalmente acidentado. Voltou de férias completamente fora de ritmo, aí quando estava engrenando machucou o ombro, aí foi para a seleção, enfim. Então, o Flamengo precisa de atacante que faça gol, o Flamengo precisa de ponta que faça gol. E aí o alvo principal era o Almada, que ia embolar com a Arrascaeta, mas tudo bem, era um grande jogador, talvez você já está pensando numa reposição ao Arrascaeta para frente. Aí agora com o Luiz Henrique, que acho que chegaria para resolver a ponta direita do Flamengo, o Flamengo não consegue, por quê? Porque falta dinheiro. Ah, por que você está dizendo que falta dinheiro? É só você ver o contexto do que aconteceu. O BAP limitou a 25 milhões de euros, o Zé Boto achava que podia pagar mais e não aconteceu. E aí, cadê a soberba? Cadê o 1 bilhão? Então, assim, o ano do Flamengo, que está a 120 minutos, a 180 minutos, de repente, praticamente acabar em agosto. O Flamengo foi eliminado pelo Cruzeiro. O Flamengo vai ter que cortar um dobrado absurdo para brigar para ser campeão brasileiro com o Palmeiras, que praticamente não está perdendo ponto. Palmeiras que fez a terceira melhor campanha do primeiro turno da história do Brasileirão, de pontos corridos. Então, assim,